Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Hoje com a aula de número 6 de Matemática 2. Eu sou o professor Edson Soares e vamos começar a aula. Na aula de hoje, nós vamos conhecer o Teorema de Laplace e algumas propriedades dos determinantes. Antes de nós enunciarmos o Teorema de Laplace, nós precisamos conhecer um elemento muito importante dentro do teorema, que é o cofator de um elemento de uma matriz. Então, vamos a esse conceito. O que é o cofator de um elemento de uma matriz? Seja uma matriz A quadrada de ordem n, o cofator de um elemento A e J da matriz A é o número menos 1 elevado a I mais J multiplicado pelo determinante da matriz que se obtém, eliminando-se a linha I e a coluna J da matriz. Em símbolo, nós temos cof de A e J é igual a menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante da matriz que se obtém, eliminando-se a linha I e a coluna J. Agora sim, agora nós vamos ao Teorema de Laplace. O que estabelece esse teorema? Ele diz o seguinte: o determinante da matriz A é a soma dos produtos dos elementos de uma linha ou coluna qualquer pelos respectivos cofatores. Escolhendo a linha I, nós vamos ficar assim. Nós temos aqui a matriz A e nós escolhemos a linha I, que está destacada de vermelho. Então, de acordo com o teorema, o determinante da matriz A vai ser o quê? Vai ser a soma dos produtos dos elementos dessa linha, que é a linha I, pelos respectivos cofatores dessa linha. Então, vai ficar A e 1 multiplicado por menos 1 elevado a I mais 1, vezes o D de 1, mais reticências, até chegar no último elemento da linha I, que é o A, né? A e N, multiplicado por menos 1 elevado a I mais N, vezes D e N. Então, esse é o teorema. Vamos ver na prática que fica mais fácil. Vamos calcular o determinante da matriz A aplicando o teorema de Laplace e nós escolhemos a primeira linha. Então, observe que a primeira linha já está destacada de vermelha, que é a que nós vamos aplicar o teorema de Laplace. Então, aplicando o teorema, vai ficar determinante de A é igual ao elemento 1, que é o primeiro elemento da linha, multiplicado por menos 1 elevado a I mais J, que é 1 mais 1, vezes o determinante que se obtém, olha só, da matriz que se obtém, eliminando-se a primeira linha e a primeira coluna. Então, quando a gente elimina a primeira linha e a primeira coluna, quem é que sobra aqui? Sobra a matriz 2, 4, 1, 6. E aqui nós temos já o determinante. Vamos passar para o segundo elemento, 3. Vai ficar 3 vezes menos 1 elevado a I mais J, que é 1 mais 2, vezes o determinante da matriz que se obtém, eliminando-se a primeira linha e a segunda coluna, que vai ficar menos 1, 4, 3 e 6. E o terceiro elemento, 5, multiplicado por menos 1 elevado a I mais J, que é 1 mais 3, vezes o determinante da matriz que se obtém, eliminando-se a primeira linha e a terceira coluna. Vai ficar menos 1, 2, 3 e 1. E agora é só cálculo. Então, vai ficar 1 vezes menos 1 ao quadrado, vezes o determinante, 2, 4, 1, 6, mais 3 vezes menos 1 elevado à terceira, vezes o determinante, menos 1, 4, 3, 6, mais 5 vezes menos 1 elevado à quarta potência, do determinante menos 1, 2, 3 e 1. Efetuando o produto aqui dos coeficientes, vai dar 1, menos 3 e 5. E agora vamos calcular os determinantes de ordem 2. O primeiro, aqui, olha,
12 menos 4 dá 8. O segundo, menos 6 menos 12 dá menos 18. E o terceiro aqui dá menos 1 menos 6, que é igual a menos 7. Efetuando as multiplicações, nós vamos ter 8 mais 54 menos 35 igual a 27. Então, esse é o determinante com a aplicação do Teorema de Laplace. Vamos agora conhecer as propriedades dos determinantes. Primeira propriedade, matriz transposta. Seja a matriz quadrada A, se A elevado a T é transposta de A, então o determinante da transposta vai ser igual ao determinante de A. Vamos ver aqui um exemplo. Nós temos aqui a matriz A, quadrada de ordem 3, e aqui ao lado nós temos a sua transposta. Vamos calcular o determinante de A e depois calcular o determinante da transposta. O que nós percebemos? Que ambos os determinantes são o quê? São iguais. Portanto, o determinante da matriz A é igual ao determinante de sua transposta. Segunda propriedade, fila nula. Seja a matriz quadrada A, se ao menos uma das linhas, né, ou colunas contiver todos os seus elementos nulos, então o determinante dessa matriz será igual a zero. Vamos ao exemplo. Nós temos aqui a matriz A e observe que a terceira coluna contém todos os seus elementos iguais a zero. Então, não precisa nem fazer conta. A gente já sabe que o determinante é igual a zero. Vamos para a terceira propriedade. Multiplicação de uma fila por uma constante. Seja a matriz quadrada A, se multiplicarmos uma linha ou coluna qualquer da matriz A por uma constante K, o determinante da nova matriz obtida, que eu vou chamar de A', será igual ao produto da constante K pelo determinante de A. Vamos ver aqui um exemplo bem significativo. Olha só, nós temos aqui a matriz A. O que nós vamos fazer? Nós vamos escolher, né? Aqui no caso eu escolhi a segunda linha, e vamos multiplicar todos os seus elementos pela constante 2. Então, o K aqui é 2. Multiplicando todos eles por 2, nós obtemos aqui uma nova matriz, formada por 1 menos 2, 1, 6, 2, 8 e 4 menos 7 e 2. Notem que a segunda linha foi alterada. Era 3, 1, 4, passou a ser 6, 2, 8. Todos os seus elementos foram multiplicados por 2. Vamos ver o que acontece agora com os determinantes. Primeiramente, calculamos o determinante da matriz A', da nova matriz, que dá menos 30. Quando calculamos o determinante de A, o que nós percebemos? Que dá menos 15. Então, comparando os dois determinantes, qual é a conclusão que nós tiramos? Concluímos que o determinante da nova matriz A' é igual ao dobro, né, ou 2 vezes o determinante da matriz A. Por quê? Porque a constante que multiplicou a fila foi exatamente o 2. Vamos para a quarta propriedade. Troca de posição de filas paralelas. Seja a matriz quadrada A, se trocarmos de posição duas linhas ou colunas, obteremos uma nova matriz A', tal que seu determinante é oposto ao determinante de A. Isto é, o determinante de A' será exatamente menos o determinante de A. Vamos ver um exemplo aqui. Considere a matriz A. Observe que eu escolhi aqui duas linhas, né? Está destacado de vermelho e azul. A primeira e a terceira. O que eu vou fazer? Eu vou construir uma outra matriz, trocando de posição a primeira linha e a terceira, né, linha. A primeira vai para o lugar da terceira e a terceira vem para o lugar da primeira. Então, a matriz A' fica dessa forma. Vamos calcular o determinante de A' da nova matriz. Esse determinante dá 11. Já o determinante da matriz A dá exatamente menos 11. Então, o que nós concluímos? Nós concluímos que o determinante da nova matriz é o quê? É oposto, né, o determinante ao determinante de A. Quinta propriedade. Filas paralelas iguais. Seja a matriz quadrada A,
Se duas linhas ou colunas têm seus elementos respectivamente iguais, então o determinante é igual a zero. Isto é, o determinante da matriz A é igual a zero. Vamos ver um exemplo. Considere a matriz A. O que vocês estão percebendo aí? A gente percebe que essa matriz A, ela tem duas o quê? Duas colunas, não é isso? Que são o quê? Que são exatamente iguais, ou seja, os elementos correspondentes são iguais. Neste caso, você não precisa fazer conta nenhuma, porque a propriedade estabelece que o determinante dessa matriz é igual a zero. O determinante de A é igual a zero. Vamos para a sexta propriedade, teorema da combinação linear. Seja a matriz quadrada A, se uma linha ou coluna é combinação linear de outras duas linhas ou colunas paralelas, então o determinante é igual a zero. Isto é, determinante de A é igual a zero. Vamos ver um exemplo aqui. Considere a matriz A. Observe a matriz A. 1, 11, 3, 3, 12, 2, 4, 26 e 6. Eu gostaria que vocês observassem a segunda coluna, 11, 12 e 26. Observe que esse 11, 12 e 26, né, ele é o quê? Ele é exatamente, olha, duas vezes os elementos da primeira coluna, somado com o triplo dos elementos da terceira coluna. Então, isso que nós estamos observando aqui, isso é o que a gente chama de quê? De combinação linear. Ou seja, são dois números reais multiplicando os elementos da primeira e da terceira colunas, respectivamente. Então, essa coluna ela é uma combinação linear de outras duas colunas. Quando isso acontece, o determinante é igual a zero. E vamos agora para a última propriedade, que é o teorema de Jacobi. Seja a matriz quadrada A, adicionando-se a uma linha ou coluna uma outra linha ou coluna paralela, previamente multiplicada por uma constante, obteremos uma nova matriz A', tal que o seu determinante é igual ao determinante da matriz original. Vamos ver um exemplo. A matriz A, e observe que nós temos aqui o quê? O que aconteceu de A para A'? Como é que a gente construiu a matriz A'? Olha só, nós pegamos a segunda coluna, 1, 5, 2, e somamos com o quê? Com uma constante multiplicada por quem? Pelos elementos da terceira coluna. Pode reparar, olha, 2 vezes menos 3, 2 vezes 2 e 2 vezes menos 1. Somando com 1, 5, 2, respectivamente, nós encontramos aqui essa nova matriz A', que ficou assim, 1 menos 5, 3, menos 3, menos 2, 9, 2, 4, 0 e menos 1. E quando nós calculamos os dois determinantes, olha o que acontece. Eles são exatamente iguais. Então, não esqueça, né? Se acontecer isso, o determinante de A' vai ser igual ao determinante de A. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. E ao quadrado Plus, o seu canal para aprender matemática. Eu sou o professor Edson Soares e até a próxima aula.